Boa noite. Estamos aqui hoje para a gente falar sobre depressão e hoje eu tenho um convidado especial. Vou esperar ele chegar. Deixa eu agora mandar mais uns convitinhos, né, para o pessoal participar. Oiê, olha quem tá aqui. Ela disse que viria e ela veio mesmo. Mulher de palavra. Obrigada, Cris. Estou aguardando aqui o meu convidado chegar, arrumando o brinco. Espera aí que eu coloquei na orelha errada. Hoje eu trouxe um convidado. O nome dele é Guilherme, ele é psicólogo clínico, né? E também neuro, ele vai se apresentar e a gente vai falar um pouco sobre depressão. O mês de setembro, né? O mês do setembro amarelo terminou, mas o assunto ainda não, pelo contrário. Está bem forte ainda, está bem importante e é necessário que a gente fale disso, não só durante um mês, né? Mas que a gente aborde esse assunto dentro da nossa casa, porque a depressão ela é mais presente do que a gente acha. Então, deixa eu aguardar aqui que o Guilherme já vai entrar, só um minutinho. Cris, como que você está? Uns dias atrás eu escrevi um artigo, né, falando sobre a constelação, sobre como a constelação sistêmica pode contribuir no auxílio, né, em relação ao tratamento da depressão. Ah, que bom. Trabalhando bastante, né? Deixa eu ver aqui, cadê meu convidado? Já deve estar entrando. Bom, enquanto o Guilherme não chega, eu vou me apresentar para quem vai me ver pela primeira vez. Olha lá, o Guilherme acabou de chegar. Adriana, boa Oi, noite. Tudo Guilherme. bem? Tudo bem e você? Deixa eu só aumentar meu som aqui. Melhorou. Tudo bem com você? Bem. Você como é que está? Tudo bem também, com bastante calor. Estou no interior, cozinhando literalmente. Não estou acostumada com esse calor aqui. Estou assim desesperada para ou chover, ou fazer frio, ou eu voltar para São Paulo, porque olha, o negócio aqui tá cruel. Geralmente o interior é mais quente, né? A temperatura é um pouco mais elevada, né? Que aqui. É mais quente, aqui tá quase 40 graus. Então, assim, de verdade, pra gente que não tá acostumado, é bem complicado, porque aqui tem ventilador, tem tudo, mas não resolve, não resolve. Eu tomo água o dia inteiro e eu tô sempre com sede, mas enfim, né? Não vamos reclamar. Mais que eu tô morrendo de calor, eu estou. Aqui também tá muito quente. Mas enfim, né? Enfim, né? Vamos agradecer pelo calor, né? E Vamos o agradecer por sol, tudo né? e começar essa live. Apesar do tema, né, ser um tema
complexo, um tema bem importante. Vamos começar a live com energias positivas, né? Até mesmo porque a gente acredita que quem vai assistir, não só quem está com depressão ou quem acredita, né, que ainda não diagnosticou, mas também para as famílias, amigos, né, que às vezes está ali com alguém com esse sintoma e também não sabe como lidar. Isso é muito importante. Então, Guilherme, em primeiro lugar, obrigada por você aceitar meu convite, né, por falar desse tema. Eu sei que seu tempo aí é bem, né, complicado sua agenda. Muito obrigada. E eu queria que você se apresentasse. Bom, primeiro, obrigado a você pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui, né? Esse bate-papo, nosso primeiro bate-papo aqui no espelho meu, né? Enfim, o Primeiro, né? convite, né? Demorou, mas a gente Né? conseguiu. Que bom, estou muito feliz. E o primeiro espero de muitos convites. Ela já me convidando. Claro, fica à vontade. Bom, para quem não me conhece, eu sou Guilherme Cosme, eu sou psicólogo, né? E sou neuropsicólogo, né? Na da Inself Assessoria em Psicologia. Eu trabalho com psicoterapia na linha cognitiva e também trabalho com avaliação neuropsicológica. Né? Então, eu atendo tanto na psicoterapia, na intervenção na psicoterapia, como também na, na elaboração, na construção do diagnóstico, de uma forma interdisciplinar, tanto com médicos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, psicomotricistas, um trabalho interdisciplinar. E Guilherme, uma pergunta. Para você que é psicólogo, né? Quando as pessoas chegam, por exemplo, no seu consultório, você necessita de um tempo onde ela vá fazer algumas consultas com você. Você precisa de um tempo para entender a pessoa, para entender se ela tem um diagnóstico. Você precisa fazer algum exame fora o que você está já habituado a observar ali na sessão. Como que é para o profissional dar esse diagnóstico? Bom, Adriana, depende de cada caso e de onde, como essa pessoa ela chega no meu consultório, né? Ela pode vir já com um diagnóstico encaminhada pelo psiquiatra, geralmente o psiquiatra ou o neurologista, mas geralmente é o psiquiatra. Então já vem encaminhada com diagnóstico, geralmente já com iniciado o tratamento farmacológico, né, com medicamento. Né? E aí é feita a terapia, mas as primeiras sessões geralmente são umas sessões mesmo de avaliação, né? Porque mesmo com o diagnóstico, nós precisamos qualificar esse quadro, né? Porque mesmo a depressão, mesmo tendo características, né, que a definem, cada pessoa vai viver essa depressão de uma forma diferente, vai experienciar isso de uma forma, né, pela sua própria personalidade, pelo contexto, as outras pessoas envolvidas, né? Então nós temos que qualificar isso, né? Há situações em que a pessoa chega com uma queixa e aí nós fazemos o processo de avaliação, aí às vezes aí temos uma hipótese diagnóstica, aí geralmente é feita uma avaliação mesmo neuropsicológica, né, para qualificar melhor, para levantar umas hipóteses, Ah, estruturar entendi. melhor essa hipótese, e aí é feito o encaminhamento para os demais profissionais, psiquiatra, ou neurologista, né, ou também nós temos outros tipos de profissionais envolvidos, né, dependendo do tipo de diagnóstico, né? Então nós temos, como eu falei, psicopedagogos, nós temos fonoaudiólogos, psicomotricistas também que compõem, né, esse quadro. Então assim, o diagnóstico, ele é sempre o ideal é que ele seja feito em conjunto, de uma forma interdisciplinar, né? Então tanto já chega esse paciente com o diagnóstico fechado, e aí nós qualificamos, ou ele vem com uma queixa, ou vem por si mesmo, ou vem porque algum familiar, algum amigo,
né? Ou por uma questão de trabalho, mau desempenho do trabalho, né? Aí vem com essa queixa, quer descobrir o que está acontecendo, aí nós fazemos um processo de avaliação, às vezes aí realmente é preciso fazer uma avaliação nele para aprofundar, e um encaminhamento para um outro profissional, né? Para fechar o diagnóstico. Ah, entendi. Então, assim, depende, né, pelo que você falou, existe, vai depender de como a pessoa ela chega no consultório, né? Ah, Exatamente. entendi. E, Guilherme, assim, as pessoas elas iniciam esse tratamento e você, por acaso, você percebe uma dificuldade de aceitação de alguns pacientes do tipo, eu estou com depressão ou não? Porque muita gente que a gente percebe, a gente, eu tô falando, é, amigos, tá? Amigos, enfim, familiares, a gente percebe que às vezes a pessoa é difícil, ela cria uma certa resistência, né, em falar, sim, eu estou com depressão e eu vou me cuidar. Você percebe essa resistência dentro do consultório? Na minha experiência, eu percebo depende do momento em que a pessoa está, né? São duas instâncias ali paralelas em que a pessoa reage diferente. Quando a pessoa ela está em busca de uma resposta, ela não sabe o que ela tem, né? O diagnóstico, ele, por mais difícil que seja, de alguma forma ele é bem-vindo, porque dá uma resposta, dá um nome, e aí esse nome ele traz um conceito, né? Tira a pessoa da dúvida, tira a pessoa desse limbo, né? Onde ela fica perdida, onde ela não sabe muito bem até onde é um quadro clínico, até onde é a sua personalidade, até onde isso é normal, até onde já não está adequado. E aí o diagnóstico, com seus conceitos, ele traz um delineamento, traz uma resposta, onde traz parâmetros para a pessoa se encontrar, acha um lugar. Esse é um aspecto. O outro é quando há o tratamento envolvido, quando é para dar início ou quando dá para continuidade ou durante o tratamento. Aí eu vejo que há uma resistência ao diagnóstico, quando você Ah, tem que entendi. lidar com ele. Então, uma coisa é eu receber um diagnóstico que me dá uma resposta, me traz uma resposta, me dá uma referência, né? Me ajuda a descobrir. Então, não sou eu, é isso, né? E outra coisa é receber um diagnóstico que vai me colocar no processo de tratamento, um tratamento que vai, querendo ou não, me tirar de uma zona, entre aspas, de conforto, um tratamento que muitas vezes vai me limitar em alguns aspectos, né? E vai ter que me mobilizar, me fazer me movimentar em outros, né? Que vai a zona de conforto, então a ideia é um pouco do incômodo, mesmo do tratamento da mobilização, né? De mexer ali com alguns pontos. Então, nesse sentido, sim, há uma resistência no diagnóstico, quando você tem que fazer algo com ele. Porque assim, né? Isso realmente para nós, quando se trata, né, da gente sair da zona de conforto, da gente fazer um movimento, né? Isso eu estou falando até para quem não tem a depressão, né? Uhum. Quando você busca uma terapia, seja ela tradicional, seja ela complementar, natural, enfim, quando você busca uma terapia, as pessoas às vezes veem muito, né, do tipo, deixa eu ir lá, que eu vou receber orientação, que eu vou me cuidar, mas aí a gente percebe também que não é algo fácil essa questão de quando você se depara com o momento de você ter que fazer algum movimento ao seu favor, né? Exatamente, né? Porque é até bom frisar que essa zona de conforto não no sentido de agradável, né? Não é sinônimo de agradável, mas aqui sinônimo como uma área que é conhecida, uma área que eu já
sei como está. Então, de certa forma, por mais difícil que seja, eu já sei mais ou menos como me conduzir. Eu já conheço. Então, nesse sentido. E quando você tem que mobilizar isso, você tem que se mobilizar, tem que mexer, você mexe com toda uma estrutura, toda uma dinâmica, né, conhecida. Sim, E aí realmente gera as incertezas. E aí, claro, como o próprio da depressão tem os pensamentos negativos, né, que são acionados. Então você vai acionando gatilhos. Né? Essa zona de conforto é uma área onde a pessoa entra num processo de resignação para não mexer nos gatilhos. Não é agradável, mas pelo menos evita que eu lide com sentimentos, com pensamentos que me são muito desagradáveis, né? Então, nesse sim. sentido. E a terapia, o processo terapêutico, seja ele farmacológico, psicoterápico, né, ocupacional, né, ou uma atividade física, vai gerar ali um desconforto pelo próprio momento, porque vai levantar poeira, mas visando sempre a melhora verdadeira, significativa. Isso é uma das coisas que assim eu percebi na minha terapia, né? Eu percebi que, assim, eu vou dar uma opinião bem pessoal, tá? Não sei se é com todas as pessoas que acontece, mas aconteceu comigo. Eu, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que eu pretendo, pelo menos por enquanto eu tiver esse ponto de vista, eu pretendo fazer terapia sempre. Por quê? Porque a terapia, no que ela me ajudou? E aí eu também quero falar isso para quem às vezes tem alguma resistência, né, a procurar um profissional. E quem também está com depressão, né, que precisa, mas enfim, tem aí as suas dúvidas em como que é o processo terapêutico. Pelo menos para mim, desde quando eu busquei um auxílio profissional, eu fui em busca da terapia, já faz aí, acho que uns 5 anos e faço até hoje, né? Claro que teve muitas situações que realmente foi isso que você falou. Eu precisei sair da zona de conforto, eu precisei sair daquele lugar que era o conhecido para ir para o desconhecido, literalmente, né? Tive que sair de um lugar e ir à frente. Porém, nas descobertas que eu fiz, mesmo com medo, acho que igual a todo mundo, né? Mesmo com medo, mesmo com resistência, às vezes dificuldade de aceitação, do tipo, não, isso não é comigo, eu não tenho essa característica, eu não tenho esse perfil, Uhum. né? Mesmo com esses comportamentos, né? Eu percebi que foi não sei se a palavra é fácil, tá? Eu vou usar aqui, porque eu não estou achando uma palavra mais adequada. Mas eu percebi que essa descoberta, para mim, me trouxe muito mais benefícios e ela foi mais simples do que eu esperava. Sim, Então, eu percebo muito assim também, Guilherme, até na constelação, na escrita, né, dos textos sobre constelação, sobre barra de axis e outros textos também, qualquer, eu percebo uma ênfase muito grande do tipo, você vai descobrir as suas sombras, você vai descobrir as suas fraquezas. Apesar de ser verdadeiro, eu acho um pouco desmotivador saber que você vai para uma terapia para descobrir, né, as suas fraquezas, lidar com as suas sombras. Então eu decidi, né, já falei que é uma opinião muito particular, eu decidi como terapeuta sistêmica, eu sempre falo para as pessoas, baseado na minha experiência, que elas vão descobrir a potência que tem dentro delas. Elas vão descobrir o quanto elas são capazes. E eu sempre brinco, eu falo, gente, é mais fácil sair mesmo daquela zona de conforto, né? Que a gente fala, ah, não vou sair daqui não, que vai me dar trabalho. É muito melhor sair do que ficar e viver a vida inteira naquela vida, às vezes, com aquelas questões mal resolvidas, naquela vida chata, pelo menos a minha estava muito chata.
estava com um monte de coisa que eu tinha que superar, eu também não sabia como, não sabia por onde começar. Então, eu entendo essas questões, né, que você comentou, mas eu queria falar dessa minha experiência e deixar como motivação para as pessoas saberem que a terapia, você passar por um tratamento com psicólogo, esteja você ou não com depressão, ela é muito melhor, porque você vai descobrir o que você tem de melhor que estava ali guardadinho. Você vai, às vezes, superar um trauma que, com a ajuda de alguém especializado, você vai descobrir ele e saber como lidar de uma maneira muito mais simples do que sozinho. Pelo menos essa é a minha opinião, né? Então, claro, a gente sabe que existem várias opiniões, mas às vezes a gente fala, poxa, eu na terapia sistêmica, ali é tudo muito pontual, né? Não tem um tratamento contínuo, que eu fico ali em contato com os clientes. É pontual, a gente vai, olha para aquela questão e muitos clientes meus, né, quando conversam comigo, que a gente percebe que ainda há algo a ser trabalhado, a gente não fica indicando um monte de constelação, né? Essa não é a ideia da constelação. Eu sempre indico, inclusive eu dou até o seu telefone, que também, inclusive, né, você é um dos parceiros lá do Hospital da Alma, então assim, eu sempre indico porque eu acho que agregaria muito para as pessoas fazerem terapia. E o que eu queria que você falasse, Guilherme, é assim, diagnosticou lá a depressão, enfim. No seu ponto de vista, né, quais que são as dicas que você daria? Eu queria que você desse as dicas assim para dois tipos de situações. Primeiro, em como que quem está com depressão pode lidar com isso, né? De toda a sua experiência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Como ajudar, né? Como essa pessoa conseguiria aí ter dicas simples que ela conseguiria lidar com isso. E também para as famílias. Por quê? A depressão eu também sinto, que apesar da gente ouvir muitas questões, né, ouvir muito se falar, parece que ela é um pouco invisível dentro dos lares. Uhum. Quando você descobre, você fala, nossa, eu estava com depressão, como assim? Eu nem percebi. Então, eu queria que você falasse para essa pessoa que está com depressão e um pouquinho focado na família, em como ela poderia ficar atenta a sinais e para quem já sabe que tem parentes, né, com depressão, em como lidar. Não sei se eu pedi muita coisa. Vamos lá. Mas, claro, bom, está tudo envolvido, né? Bom, tanto para a família, familiar, tanto para a pessoa que se identifica com os sintomas, mas que ainda não tem um, um diagnóstico para quem já tem ou para quem já está em tratamento, né? A primeira coisa é a informação, né? Desmistificar a depressão, né? Então, em busca de, de fontes, né? Fidedignas, fontes, né? Então, você tem sites em áreas da saúde, você tem busca também de profissionais, buscar se informar sobre as características, sobre como lidar, o que não é, né? Buscar informação, porque a depressão ela é uma doença, tem que ser levada muito a sério, né? Então, primeira coisa é se informar, né? Para quem tem a depressão, né, após a informação, reconhecer isso como uma doença, um transtorno, é se conhecer, é se voltar para si com um olhar e começar a se perceber, né? A depressão ela vai agir, ela é uma doença sistêmica, né? Mas ela vai principalmente se manifestar através dos pensamentos, dos sentimentos, né? Das nossas emoções e do nosso comportamento, a forma como nós agimos. Né? Então são essas três formas básicas em que você
capta a depressão. Então, a própria pessoa com depressão, ela pode fazer esse automonitoramento, né? Ela perceber o que ela pensa de si mesma, o que ela pensa, o que ela imagina que os outros pensam dela, o que ela imagina do que está ocorrendo com ela, das situações, o que ela pensa sobre o futuro. Então, ela pode começar a fazer esse automonitoramento, perceber o que ela está sentindo. Muitas vezes a emoção não vem clara, mas vem a sensação corporal. Né? O nosso corpo fala, às vezes vem um cansaço, né? A fadiga. Às vezes a pessoa chega com queixas de dores no corpo, né? É uma sensação de querer chorar, ou é uma irritabilidade, né? Parece que está muito sensível, uma tensão muscular. Né? Então, começar a prestar atenção no próprio corpo, ter uma consciência corporal e ver se ele é acompanhado com uma ação de tristeza, de uma irritação ou de uma apatia. Né? A ação, né? Perceber se ela está mais retraída, se ela está evitando mais as pessoas, se ela está se isolando, se está passando muito tempo deitada, recolhida. Então, a pessoa pode, ela é capaz, mesmo a pessoa com depressão, ela é capaz de fazer isso, né? De fazer esse Ah, ela é auto-monitorar. capaz? Ela é capaz, né? De prestar Mas atenção. depende do tipo de depressão, do nível que ela está, do estágio, ou todas as pessoas com depressão são capazes de fazer essa autoanálise? Sim, todas as pessoas, né? Claro, dependendo, claro, do grau, ela vai estar, por exemplo, uma pessoa com uma depressão mais severa, né? Ela vai se perceber, mas ela vai ter uma baixa energia, uma fadiga maior, uma prostração maior para fazer esse automonitoramento. Mas ela vai se perceber, então, até mesmo um profissional vai ajudar ela a fazer isso dentro do seu ritmo, dentro do que é possível, porque junto também a depressão, ela também ela altera a cognição, né? Então ela altera não só os pensamentos, mas altera também a atenção, né? Então altera a energia, o tônus do nosso sistema nervoso central, então a pessoa fica mais desatenta, né? Ah, Ah, entendi. né? Ela não percebe as coisas com tanta acuidade, né? Mas ela é capaz. Né? E aí também entra o terapeuta que vai auxiliar. Né? Então, por exemplo, num processo terapêutico, a gente pode ajudar ela a fazer uma agenda, um cronograma, onde ela se automonitorar o que ela está sentindo. Porque não é só o sentimento positivo. Porque qual é a intenção? Né? É que ela descubra em que momentos do dia ela fica mais deprimida, ou ela fica mais irritada, ou em que momentos isso diminui, porque mesmo uma pessoa com uma depressão, mesmo mais severa, tem momentos em que pode melhorar em algum momento, porque nós não ficamos num estado emocional, num platô, o dia inteiro. Você pode passar um dia, né, mais estressante, mas você não vai passar as 24 horas irritado. Né? Em algum Ah, momento, entendi. aquela irritação vai ceder, vai dar um. Pode ser que você não fique alegre, mas pode ser que você fique um pouco mais relaxado. Então, também monitorar isso. Então, pode ser que a pessoa, no aspecto emocional, né? Mas isso é feito tanto no comportamento como também no pensamento. Então, pode ser que a pessoa ela sinta mais tristeza no final do dia e não sinta essa tristeza tão profunda na manhã. Ou, por exemplo, antes do almoço, ela pode ter uma irritação. Então, por quê? Então, nós vamos mapeando. A pessoa vai se monitorando, isso é feito em conjunto. Né? E aí ela vai descobrir em que situações ela está mais predisposta a ter esses sintomas afetivos da depressão. Porque lembrando, né, são sintomas, não é ela. Mesma coisa os pensamentos. Em que momentos do dia, né, em que situações, ou acompanhada de que pessoas, ela tem mais pensamentos negativos sobre si mesma ou sobre a pessoa. Então, às vezes, ela fica mais, tem pensamentos autodepreciativos,
né, em determinado período do dia. Aí por que naquele período do dia? Ah, porque eu tenho que é o momento em que eu tenho que me engajar em alguma atividade, ou é o momento que eu tenho que conversar com tal pessoa, eu tenho que lidar com tal pessoa. Então, é descobrir o que nós chamamos de gatilhos ou estimulantes, né? Então, conhecer, acima de tudo, não só conhecer a depressão em si, mas também se conhecer e conhecer o seu contexto, né? Guilherme, eu percebo, na verdade, assim, né? Esse processo que você tá, essas dicas que você está falando, algumas delas, né? Eu aprendi com você, né? Que era meu terapeuta. E você sabe que no início, quando você vai fazendo, né? Fazendo não. A primeira vez que você escuta, né? Essa informação do diálogo interior, do se perguntar, do se perceber, para mim foi bem estranho, né? Tipo, ai, como assim? Como que eu vou saber, né? Como que eu fiquei triste, ou como que eu estou muito alegre? Mas aí você vai tendo essa atenção. E hoje eu aprendi, né? Claro que de vez em quando a gente falha, mas assim, hoje eu aprendi a realmente detectar esses sentimentos, porque eles aparecem, né, gente, até quem tá me ouvindo aqui, ó, tô com a Renata. Renata, eu tô com saudade de você. Cadê a Rê? Tô com a Renata, que é minha cliente, a Simone, a Raquel. O que que eu também, até digamos que eu não posso falar ensinar, né, mas assim, eu também dou essas dicas que elas são muito ricas desse momento de você realmente se perguntar, né, o porquê, o quando, o como. Porque, gente, agora que eu aprendi isso, em muitas razões, às vezes o meu sentimento de raiva, de inveja, de ódio, de alegria não, né? Vamos falar a verdade, ninguém quer saber de onde vem a alegria, né? Mas assim, enfim, tristeza, de repente você está num dia bom e de repente você fala, tá me dando uma angústia, tá me dando uma angústia. E eu percebo, Guilherme, que eu não sei se você, como psicólogo, tem essa percepção, mas nós não fomos muito educados para olhar para dentro da gente e para fazer perguntas para nós mesmos, né? É, Eu pelo menos percebo isso. é uma Eu não sei. isso é uma das inteligências, né? Nós temos a inteligência intrapessoal, né? Que é você se conhecer, né? Você ter consciência do que você está sentindo, do que está pensando, da sua linguagem corporal. Chama inteligência intrapessoal. Nós não temos essa educação. Se fala muito, e é claro, tem motivos para, porque também isso ah, também é algo que precisa ser melhorado, nossa comunicação e a nossa inteligência interpessoal, né? Com o outro. Mas nós temos também a intra. E ela geralmente não é, realmente ela não é muito estimulada, né? Então essa inteligência intrapessoal, ou essa habilidade, essa faculdade intrapessoal, é você se auto-monitorar diante das situações, né? Sim, Então você tem esse triângulo, né? Pensamento, ação e emoção, né? Então é um triângulo. E a depressão, ela vai agir nesse sistema. Tá? E por que fazer esse automonitoramento? Porque você vai descobrir que em determinada situação você tem tal pensamento, tal sentimento e tal comportamento. Para que isso? exatamente. Como você falou, ninguém quer falar muito sobre alegria. Nossa, por quê? Porque a gente tende a, a querer saber do que não vai bem, porque essa informação é para a gente modificar. Se eu estou feliz, eu não vou querer modificar a situação, o meu pensamento que me faz feliz. Então, eu quero saber porque eu quero modificar, eu quero mudar uma situação. Então, informação
né? Ela serve para algo. Então, por quê? Eu sabendo o meu gatilho e como ela reage em mim, como ela, né, o sistema, eu consigo, mesmo em um único ponto, mudar todo o sistema. Então, eu não preciso agir nos três simultaneamente. Por exemplo, na situação, então, eu descubro que eu fico mais deprimido nas primeiras horas da manhã. Por quê? Porque aí eu descubro que porque eu acordo muito cedo. Eu tenho, por exemplo, que acordar às 6 horas. Eu acordo às 5 horas da manhã, por exemplo, espontaneamente, quando eu poderia dormir uma hora a mais. Então, nesse automonitoramento, eu descubro que nesse período o meu humor fica mais depressivo, mais melancólico. Né? Por quê? Porque começo a pensar na vida, então, ou há lembranças tristes do passado, frustrações, ou eu começo a pensar nos problemas do futuro com uma desesperança. Aí começa a vir uma sensação de angústia que aí me desmotiva a levantar da cama. E aí eu acordo às 5, mas em vez de levantar às 6 para 7 sair de casa, eu só vou sair da cama, levantar da cama 7 horas, quando eu devia estar saindo de casa. Por quê? Porque fiquei 2 horas pensando naquele estado letárgico, é, né? Vivenciando aqueles pensamentos, aquela emoção. Então, veja, você tem uma situação, você tem um pensamento, que são ruminações do passado, aí você tem um sentimento de impotência, de melancolia, e o comportamento é ficar prostrado na cama durante horas até perder a hora. Isso compromete a minha vida, meu dia a dia. Então você pode mexer, aí você verifica em que ponto você pode mexer, né? Então será que é o pensamento? Então você acordou, você sabe que se você ficar com o comportamento de ficar deitado, você vai deixar os pensamentos virem. E aí você fica deprimido. Então, acordou, levanta da cama. Às vezes não é nem o pensamento nem a emoção que você vai mexer, é o comportamento, é a ação. Então você vai levantar da cama. Levanta da cama, vai ouvir uma música. Ou vai ler um. A música me faz pensar no passado, então não é a música. Então você vai ler um livro. Porque vai te tirar a atenção. É identificar, né, Guilherme? O que em Exatamente. você funciona. E funciona. Então, às vezes, ler um livro. Ler um livro me distrai. Aí me desfoca dos pensamentos do passado. Ótimo, vamos testar. E aí aí eu vejo, aí a pessoa lê o livro. Ela, né, um livro agradável, uma coisa que ela goste. Ela se sinta motivada. Do motivado, ela já vai despertar para o dia dela. Então, muda o sistema, muda a triangulação. Você mexeu num ponto. Às vezes, você vai ter que mexer no pensamento. Com os pensamentos, você tem que descobrir, deixar eles virem, né? Ouvi-los, se escutar, né? E aí, você começa o quê? A fazer um diálogo interno, é um outro tipo, né? Porque nós temos um hábito, que até realmente, como você falou, é da nossa educação, de tomar como verdade a primeira coisa que nos passa pela cabeça. Aliás, tudo que nós É, pensamos, nós temos uma educação que não é questionadora, autocrítica. Então, nós temos essa tendência a tomar como verdade aquilo que se passa na nossa cabeça. Então, aí, qual seria uma dica? Vamos questionar. Então, você capturou aquele pensamento que vem, você se pergunta, tá, mas esse pensamento está me ajudando ou está me atrapalhando? Será que realmente é exatamente. isso? Será que esse pensamento realmente condiz com a realidade 100%? Outro ponto que você pode também se perguntar: esse pensamento, eu daria essa forma de pensar, eu aconselharia uma pessoa a pensar assim? Eu aconselharia o meu irmão, a, minha esposa, meu marido, meu filho, minha filha, meu pai, a pensar dessa forma, nessa situação? Não é porque nós temos uma tendência de ser mais gentil com os outros, conosco não. Então, uma Isso, dica: exatamente. pega esse pensamento, enquadra ele e pergunta: você daria um conselho assim para o seu filho, para a sua filha? Uma pessoa que você ama, considera muito, falaria: não, pensa desse jeito?
Se a resposta for não, então que conselho você daria a essa outra pessoa? É o Essa foi contraponto, outra coisa que eu aprendi na terapia. Lá, 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 lá. Eu já né? sei. A gente, às vezes eu esqueço, tá? Mas assim, no geral, é, é muito rápido, assim. Quando você acostuma, né? Que nem às vezes eu não tenho nenhum motivo Uhum, aparente, eu percebo que eu tô aflita, que eu tô ansiosa, ou triste, ou com pensamento negativo. Realmente eu pratico esse exercício, assim, sabe? Eu falo, calma, para tudo. Aí eu vou voltando até eu achar, até eu encontrar. O que que aconteceu? Porque eu estava bem, né? Eu estava bem, e o que que aconteceu? Por que que agora eu estou com essa palpitação, essa angústia, essa desmotivação? Aí realmente é verdade, eu começo a ir lá para trás. O que que eu falei? O que que eu ouvi? O que que eu vi? De verdade, o que que eu vi? Eu vi em alguma rede social que mexeu comigo. Esses dias eu percebi que eu estava meia angustiada porque uma pessoa comentou que ela ia fazer algo, uma outra aí, bem legal, tal. E eu percebi que eu comecei a ficar angustiada. Aí eu falei, nossa, o que que aconteceu? Aí eu, ai, caramba, a pessoa falou isso pra mim. E, enfim, eu queria estar lá. E aí eu fui conversando comigo mesmo, uhum, tipo, ó, tá, já encontrou então. Você queria estar lá, mas enfim, não vai estar, não adianta, a situação é outra, a sua vida é essa daqui, e eu fui pontuando. Então eu acolhi esse pensamento, eu acolhi essa angústia, e eu, enfim, foi isso que você falou, né? Tipo, eu também fui realista. uhum, Não iria rolar. Eu falei, então o que que eu vou fazer? Voltar à minha realidade, né? E tá tudo bem. E simplesmente passou. Só que foi necessário uma busca, né? Um momento que eu tinha que parar e olhar para dentro. O que a gente faz muito e que não dá certo é ficar com o pensamento, né? uhum. Você tá lá, você tá bem, de repente você acorda angustiado, ou você acorda triste, ou enfim, desmotivado, e tipo, você vai levando o dia, empurrando com a barriga. Aí você fala assim, ah, uma hora passa. Pode até ser que passe, né? Mas ela passa, pelo menos eu acho, né, Guilherme? Você Uhum, que pode até dizer melhor que eu. Ela passa superficialmente, porque ela fica guardadinha ali. uhum. E aí depois, em algum momento, ela vai reaparecer. É, Então é, essas dicas, né, uhum, que o Guilherme deu, que bom então que as pessoas com depressão têm essa capacidade, né? Eu realmente não sabia, eu achava que como elas estão deprimidas, né? Eu nunca tive depressão, então eu não tenho essa ideia. Eu achava que elas não conseguiam ter essa capacidade de repente se perceber, né? Perceber um pouco mais o que as deixa mais triste, né? uhum. E nossa, essas dicas foram muito boas. Espero aí que quem esteja ouvindo esteja gostando. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer para o Guilherme? Deixa eu ver quem entrou aqui, ó. Acho que são algumas amigas suas. É que eu tô sem a Tô com óculos. visualização, eu não tô vendo. Na verdade eu tô sem óculos, gente, mas eu vou dar boa noite para todo mundo. Ó, Rosa, Kátia Cristina, boa noite. Quem mais? A Simone, Eveline, obrigada, gente, por estarem aqui. E Boa noite, Guilherme, obrigado. Hum. você tem mais alguma, assim, algo para passar para a gente sobre as dicas que você deu? Você falou um Uhum, pouquinho. Eu entendo que isso também se aplica à família, né? A gente uhum. pode também ter essa, esse diálogo, mas talvez de uma outra forma, né? Do tipo, a pessoa ela é assim normalmente, né? Tudo bem que É, às vezes a gente pode falar. então, é lembrar que assim,
a pessoa ela é capaz, né, mas ela está com depressão. Então, realmente, como eu falei, ela vai afetar também o cognitivo. Né? Então, a pessoa vai estar, todo o olhar dela vai estar enviesado pela depressão. Né? Então, por isso, fazer esse questionamento. E a família também tem que ter esse cuidado, buscar informações, né? É, saber que a pessoa ela está, que o que ela expressa também são sintomas dessa doença, desse transtorno, né? Apesar de muitas vezes se fundir ou, né? A não tomar tudo como característica da personalidade. Lembrar que algumas manifestações, algumas expressões, né, são manifestações da depressão, né? E ter muito cuidado então acolher, né? A posição da família é sempre mostrar-se disponível, né? Mesmo com as reações. E essas reações da pessoa com depressão são formas defensivas, formas de tentar lidar com a sobrecarga. Então a pessoa vai reclamar, a pessoa vai ficar rabugenta, a pessoa pode ficar um pouco mais irritadiça, mais reativa, ou ficar, né, um pouco mais prostrada. Então, ver que esses comportamentos, essas reações emocionais fazem parte do quadro. Né? E por que ela reage dessa forma? Porque ela está com dificuldade de lidar consigo mesma em certas situações. Isso é próprio da depressão. Então, não esquecer disso. Isso não significa que a família tem que ter uma posição, uma postura assistencialista. Né? Porque se, por um lado, ela tem que compreender que isso são manifestações, são reações próprias da depressão, a pessoa, por um outro lado, também não está em condições plenas de se conduzir. Porque a sua percepção, plenamente, né, ela está comprometida pela depressão. Né? Então, tudo ela vai olhar com viés negativo, ela vai se autodepreciar, ela vai ter desesperança. Quando ela resgatar memórias, vão ser memórias negativas. Então, a família, ela vai ajudar, ela deve ajudar, pode ajudar, né? Então, por exemplo, principalmente no comportamento, na motivação, né? Eu oriento muito. A pessoa com depressão, ela vai estar desmotivada. Tá? Tem momentos, por isso nesse automonitoramento, você vai descobrir momentos que a pessoa está mais propícia a ser impulsionada, a ser motivada, né? Que ela está com uma depressão, está com um humor mais leve, não está tão deprimida. Então ali é o momento em que você pode ir lá e tentar engajar a pessoa em alguma atividade. Né? A família não deve esperar que a pessoa por si só faça alguma coisa e esperar que ela motive, porque não, a pessoa ela vai tender a cair mais, a decair no humor. Né? Então a família ela vai vir e vai ajudar a resgatar essa pessoa. Né? Então a depressão ela cai, põe a pessoa para baixo, a família vai lá e ajuda a subir, fazer uma força contrária. Mas, claro, sem pressionar, não de uma forma impositiva. Por exemplo, a gente já sabe a importância da vitamina D, né? A falta dela pode auxiliar nos sintomas depressivos, em acentuar a falta de vitamina D. Então a pessoa ela fica só no quarto, fica só na sala, não toma sol. Então você vai motivar a pessoa a sair para tomar sol. Olha, vamos tomar um sol, vamos sair, vamos, né? Vamos tomar sol juntos? Você não vai pegar a pessoa e falar, não, vai lá tomar sol. Não, vamos tomar um pouco de sol? Engaja a pessoa junto, vai junto. A pessoa lá não, pode ser que ela não vai ficar muito tempo, pode ser que ela não converse com você, mas tá ali junto, fica junto com a pessoa, fica uns 5 minutos, 10 minutos. A pessoa quer voltar, Sim. mas ficou. Então você vai sempre motivando, olha, vamos assistir um filme, né? Vamos dar uma volta. Olha, vamos dar uma arrumada no seu quarto, eu quero arrumar seu quarto. Você me ajuda em algumas coisas? Vamos, né? Ah, entendi. Você vai
É de uma Sabe? maneira participativa, sem que ela perceba que você está ali querendo motivá-la, né? Porque aquele lance do tipo, levanta, você precisa Ah, levantar, você é, precisa se arrumar, você precisa, sei lá, né? A gente percebe que não funciona muito, né? Mas é bem isso, diferente da forma que você coloca, né? Do tipo, vamos se arrumar, vamos lá fora, vamos caminhar, é bem mais motivador, né? isso, Bom, né? nosso tempo está acabando. E assim, só uma, Termina de falar, né? e sempre elogiando, né? Mesmo as pequenas, ó, tá vendo que você, olha, tá vendo? Você tomou sol, você tá com, né? Sua pele tá mais viçosa. Então você vai elogiando isso, você vai estimulando com elogio, né? E sempre fazendo junto, puxando a pessoa. Você não pode deixar que ela fique, mas também você não vai obrigar, você não vai puxar a pessoa para não, você vai fazer isso? Não, não é isso, né? Então é nesse sentido que a família pode ajudar também, né? Uhum. Bom, nosso tempo está acabando, é uma pena. Como eu comentei, o mês de setembro, né, acabou, o setembro amarelo acabou, mas a gente sabe que esse assunto, ele, pelo menos aqui no Espelho Meu, ele vai sempre ser trazido para a gente falar, porque aparecem muitas constelações, né? E isso é muito importante para que a gente também fale sobre isso, dê apoio para outras pessoas, né? Para que elas consigam juntas, né? Buscar informação, buscar em como ajudar. A Renata está falando aqui, precisava ouvir tudo isso. Rê, que bom que a gente conseguiu levar essa informação para você. Eu estou lendo aqui, né? Não existe acaso. É verdade, eu também acredito nisso. E espero que você esteja se cuidando, querida. Fica com Deus. E Guilherme, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada a todos aí, os amigos do Guilherme que vieram. Ó, uma, uma fala aqui. Eu acho que é Jean Rocha. Se for errado, me desculpa, eu tô sem óculos e não sei onde eu coloquei. Ele falou que você é um excelente profissional. Eu também concordo. Obrigado. O Guilherme ele foi meu terapeuta. É assim, eu agradeço demais, 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 demais. Indico ele assim para todo mundo que eu conheço, até para quem eu não conheço, porque ele foi uma pessoa que contribuiu muito para mim e ainda contribui. Então, por isso que eu quis convidar para vir aqui no Espelho Meu, né? Eu realmente convido só pessoas que eu realmente sinto verdadeiramente conectada, conheço, né? E continuo indicando, gente. Quem precisar de um cara sensível, né? Que ajuda a gente aí a. Como eu falei, eu sempre gosto de falar que a terapia ela ajuda a gente a potencializar o que a gente já tem aqui dentro e que às vezes a gente não sabe. Eu, pelo menos, gosto de pensar assim e de falar positivamente. Quer Bom, falar alguma coisa, Guilherme? agradecer as pessoas que acompanharam, né? Bom, acho que se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com você, né, Adriana? Você me repassa. Agradecer a você pelo convite, né? Prazer, né? Pena que o tempo é curto, mas né, já me convidando para uma próxima, né? E Ah, eu já tenho até um tema para a gente falar, tá? Depois eu te falo. ótimo, tá? Muito obrigado, foi um prazer. Tá? Obrigadão. Boa noite, todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigado, Até. Guilherme. Um abraço.